Prosseguindo. E ainda, a gente tem um artigo 7A do CTB. O artigo 7A do Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 7A do CTB, ele ainda elenca para a gente, o artigo 7A, com possíveis áreas abertas à circulação pública, as áreas portuárias e dos portos organizados. Aí a pergunta que eu te faço, é, sempre? Sempre, eu posso afirmar assim na prova, as áreas portuárias e dos portos organizados, Josiel, sempre serão consideradas vias abertas à circulação pública, sim ou não? Por que não? Porque depende de um convênio. Boa, Josiel. Boa, moleque. Então, podem as áreas portuárias e dos portos organizados serão consideradas vias abertas à circulação pública vírgula, desde que haja um convênio. Então, em regra, senhores, antes de eu falar o que eu ia falar, em regra, essas são as nossas áreas abertas à circulação pública. Em regra, o que eu elenquei no quadro para você são as áreas abertas à circulação pública. Nada além disso. Então, em regra, as nossas autuações, claro que ainda dentro desses conceitos aqui, dessas áreas, você vai ter área municipal, você vai ter área estadual, você vai ter área da federal, e eu já vou dividir aqui no quadro quem caberia também em sentido lato. Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero que fique claro que a gente ainda está falando do alcance do CTB, tá? Que você entenda o seguinte, que essas são as áreas que podem haver autuação. São as áreas, até porque o auto de infração, para quem não sabe, é o ato administrativo. Isso vocês já estudaram com Tales, provavelmente. E o ato administrativo ele tem que estar revestido de quê? Competência, forma, objeto, finalidade e motivo. Então, para que eu tenha a competência pela lavratura, ele tem que estar dentro dessas áreas abertas à circulação pública. Senão vai ferir a competência. A gente já vou explicitar melhor essa questão da competência para vocês. O auto de infração de trânsito, a lavratura da infração de trânsito é um ato administrativo, senhores. Então, ele tem que estar revestido de todas as formas, objeto, motivo, finalidade e competência do ato. Ok? Tranquilo? Tal qual também a infração de trânsito, lá no 280, parágrafo 4º, vocês vão ver que a lavratura dela só pode ser feita em flagrante. Esses dias mesmo, fui atender um acidente e o pessoal das concessionárias que a gente trabalha, autopista, Litoral Sul, etc., tem mania de querer ser policial rodoviário federal. Eles querem, eu acho que o desejo deles é serem policiais rodoviários federais, tanto é que de madrugada eles sempre te acionam para te dar raiva, geralmente por nada, e querem fazer autuação e não podem. Então, esses dias, por exemplo, um deles, só a nível de exemplo, chegou com um papel desse tamanho para mim. Seu policial, esses aqui estavam transitando no acostamento. Toma, é uma falta de respeito, autua todo mundo. Eu olhei para ele assim e falei, eu vi? Aí ele falou, não, o senhor não viu. Eu falei, então, a infração só pode ser lavrada em flagrante. Eu acho que você vai fazer o concurso. Todo mundo quer fazer o concurso da PRF. Eu acho que você vai fazer o concurso, não vai? Então, já começa a aprender, só pode ser feito em flagrante. Peguei, rasguei e dei para ele. Até porque, gente, é só placa. 2, ele poderia ter notado errado, que seria uma puta de uma injustiça. Você pegar, transitar no acostamento, uma gravíssima vezes 3, cara, uma pessoa que não merece, é uma puta de uma sacanagem. Como é que a pessoa vai provar que não estava lá depois? É uma porra, recurso é foda. Quase ninguém ganha recurso. E 3, poderia ser um desafeto dele. Ele poderia ter botado a placa de um desafeto dele ali, ué. Falar, o cara, eu não gosto do cara, eu vou botar a placa do cara. E aí? A infração de trânsito só pode ser lavrada de 2 formas hoje. Ou em flagrante, se ouvir, tá? Ou ainda por meio de TV. Só que a TV, por exemplo, pedágio, evasão de pedágio. A gente lá tem uma TV, lá no posto. A gente tem uma TV, unidade operacional. A gente tem uma TV, onde ela é online.
A infração para acontecer por meio de TV tem que ser online. Por meio de videoconferência tem que ser online. Ou seja, até pode ocorrer? Pode, mas tem que ser online, tem que ser em tempo real. Se não for, se for gravado, depois passarem para a gente, também não é válido. Tem que ser ou por meio de videoconferência real ou em flagrante pelo meu próprio olhar. Ok? Por exemplo, você não pode tirar uma foto de um vizinho que estaciona legal irregular e dar para um agente de trânsito. Entendeu? Isso é irregular. Quem foi o aluno que me chamou esses dias, que falou que trabalha na guarda de algum lugar, que queria autuar o cara que estava levando uma criança sem capacete? Cadê? Foi daqui? Que me ligou? Não, não foi daqui? O pessoal tá me ligando muito esses dias, né? Até 2 horas da manhã. Gente, 2 horas da manhã não é hora de ligar pro professor, tá? Não é hora de ligar pro professor, por favor. Vamos lá. Geralmente eu estou acordado. Vamos lá. Prosseguindo. Galera, dentro desse contexto geral, dentro desse contexto de competência, de alcance do CTB, de conceito de trânsito, você entender os órgãos competentes para a lavratura do auto de infração. Como eu te disse, intervalo 10, né? Como eu te disse, as competências do CTB, elas estão inseridas dentro do contexto geral, dentro do contexto dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. E dentro desse contexto dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, que são os órgãos responsáveis, que têm o poder de polícia em regra, né? Que tem em regra o poder de polícia administrativa de trânsito, porque para você lavrar o auto de infração de trânsito, você tem que ter esse poder de polícia administrativa de trânsito, que eu já vou te explicar o que é isso, tá? A gente vai chegar nessa aula. Você tem que ter esse poder de polícia administrativa de trânsito, em regra. Vocês vão ver até que, inclusive, a PM, em regra, não tem, mas vai poder ter em certas situações que eu vou explicar quando. Mas quais são esses órgãos que vão poder ter essa competência para lavrar o auto de infração de trânsito? Quais são? Você tem que recorrer ao artigo 7 do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos compor o Sistema Nacional de Trânsito? Fala para mim um. CONTRAN. É ele mesmo que eu queria começar. CONTRAN, para quem não sabe, é o Conselho Nacional de Trânsito. Para quem não sabe, só uma observação. Ele é o órgão máximo normativo e consultivo do sistema. Ele é o órgão máximo. Cara, eu comprei um perfume tão cheiroso. Ele é o órgão máximo. Cara, é. Aqui, ó. Cheira aqui, Edmundo. Bom, né? Órgão máximo é o Narciso Rodrigues. Normativo. A menina chegou assim pra mim no shopping. Eu olhei, eu quero um perfume especial pra mim. Aí ela olhou, você tem cara de ser um homem chique. Eu falei, puta que pariu! Aí eu falei, esse que eu quero. Ela tem esse aqui, Narciso Rodrigues. Eu falei, me dá essa porra aí. Quanto é? Aí quando ela falou o preço, quase que eu falei, não, me dá um azarro mesmo, qualquer coisa mais barata. Normativo e consultivo do sistema. A gente parcela em várias vezes. Órgão máximo normativo e consultivo do sistema. Depois fica sem pagar o cartão de crédito. Olha aqui, ó, sacanagem. Lembrando também que ele é coordenador do sistema. Coordenador do sistema. Cuidado para você não achar que ele é o coordenador máximo do sistema. Cuidado para você não confundir achando que ele é o coordenador máximo do sistema. Bandeirinha, quem é o coordenador máximo do sistema? Quem é o coordenador máximo do sistema? CONTRAN não. DENATRAN não. Quem? Ministério das Cidades. Cuidado, porque lá no artigo 10º, melhor, 9º, no artigo 9º do CTB, você tem essa coordenação máxima do sistema. E o coordenador máximo do sistema é o Ministério das Cidades, que veio por meio do decreto 4711. No artigo 1º desse decreto, deixa bem claro quem é o coordenador máximo do sistema, que é o Ministério das Cidades. Se perguntar na sua prova, órgão máximo normativo e consultivo do sistema, CONTRAN. Mas o CONTRAN é coordenador do sistema? Sim.
Agora, se perguntar na prova, coordenador máximo do sistema, Ministério das Cidades. Ok? Tranquilo? Prosseguindo. CETRAN contra ANDIF. O que significa CETRAN, gente? Conselho Estadual de Trânsito. Contra ANDIF. Conselho de Trânsito do Distrito Federal. São órgãos também o que, gente? São órgãos o que, gente? São órgãos normativos e consultivos do sistema. Só que em qual âmbito? Só que, obviamente, do Estado, que é o Conselho aqui, ó olha para cá. Olha, Conselho Estadual de Trânsito. Olha para cá, mineiro. Conselho Estadual de Trânsito. Então tá em qual âmbito, mineiro? Estadual. E aqui? Distrital. Vamos lá. Jari. Oi. São, quem perguntou? São coordenadores também? São coordenadores do sistema também. Só que em qual âmbito? Iago? Só que no âmbito estadual. Abaixo do CONTRAN. Lembrando que não tem hierarquização entre os órgãos. A gente já vou explicar isso. Jari, eles têm autonomia administrativa. Jari, Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Qual é a principal competência dela? Simples, vai. Julgar recursos interpostos pelos infratores. Muito bom, mineiro. Julgar recursos interpostos pelos infratores. Essa competência própria só da Jari, certo ou errado? Errado. Por quê, mineiro? Não. A competência de julgar recursos interpostos pelos infratores só caberá a Jari, sim ou não? Hã? Por que não? Por quê? Porque o CONTRAN e CETRAN também vão poder julgar no âmbito da segunda instância. A gente vai chegar lá. Mas quem? Polícia Rodoviária Federal, a gloriosa. A gloriosa, a melhor polícia do Brasil. A polícia mais evoluída do Brasil. A polícia que vai ser a evolução de todas as outras polícias, sem dúvida nenhuma. Que é a única polícia de ciclo. Como é que é? Cara, eu sempre esqueço essa porra, sempre confundo. De ciclo único. Como é que é? Ah, caralho, depois eu lembro. Ó, polícias militares. Polícias militares. Polícias militares dos estados. Lembrando aqui, como eu disse para você no início da aula, que a polícia militar só terá esse poder de polícia administrativa de trânsito a partir do momento que é firmado um convênio. Que é firmado um convênio. Vocês não sabem o quanto é bom, agora, sem zoar, o quanto é bom você chegar no teu plantão, 8 horas da manhã, pegar, olhar para o teu colega, ou para sua colega, Saniele, olhar para eles e falar assim, vamos fazer uma ronda? Vamos. Vamos combater o crime? Vamos. Vamos fazer amor? Não, sacanagem. Vamos! Vamos trabalhar na parte de infrações de trânsito? Vamos fazer um comandinho de excesso de peso? Vamos fazer um comandinho de excesso de velocidade? Sei lá. Vamos ficar no posto jogando paciência? Não sei, você que sabe que você vai fazer essa autonomia sua. Isso é muito bom, galera. Isso é muito bom. Você olhar para a PRF e poder ter essa autonomia toda, cara. Não existe isso. E outra, tem muita gente que fala, a PF ganha mais. A PF ganha mais. Gente, nos 3 primeiros anos, você tem uma diferença aí de R$1.000, R$1.000 e pouquinhos reais. Líquido, talvez nem chegue a isso. Nem chegue a isso. Nos 3 anos posteriores, quando o PRF sai do estágio probatório, você sai da classe inicial e sobe um pouquinho. Já tem um impacto aí de R$2.000 no seu salário. E você fica com uma diferença da PF de R$400, R$300 líquido. Com o policial federal.
Vamos imaginar que os dois entraram ao mesmo tempo, tá? A gente tem auxílio transporte. Eles não estão recebendo auxílio transporte ainda. Não sei por quê. O nosso sindicato ganhou, parece que eles não ganharam. Só de auxílio transporte eu ganho 600, 700 reais. Ou seja, já passou o salário deles. Sem falar o melhor benefício de ser o policial rodoviário federal. Apesar que na PF alguns trabalham assim, mas não, é minoria, escala. Trabalhar como eu disse pra vocês, ficar 3 em casa, eu não tô querendo convencer ninguém pra PRF não, tá? Mas só uma dica. Trabalhar e ficar 3 em casa, cara, não tem nada igual. Não tem nada igual, é muito bom. Se você não tiver outra, se você só for PRF, o que você não vai aguentar ficar 3 dias sem fazer nada, não dá. Não dá, cara. No primeiro mês dá, nos 6 primeiros meses dá pra você relaxar. Mas depois, cara, não dá. Você vai enjoar de não fazer nada. Você vai ter que dar aula, você vai ter que montar alguma coisa pra você. Sei lá o que você vai fazer na sua vida, mas esses 3 dias, cara, são muito valiosos, cara. Você não tem ideia o preço que a gente não abre mão disso de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente acha que abre mão do salário, mas não abre mão da escala. Que é muito bom. É muito bom. Vamos lá. Não estou convencendo ninguém, não. Só uma ideia. A gente tem ainda os executivos. Para quem quer curtir família, cara. Os executivos de trânsito. E também para quem quer zoar. De trânsito do Estado e Distrito Federal. Distrito Federal, municípios e União. E os executivos rodoviários. Da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios. Ok? Bom, vamos dividir esse quadro? Vamos dividir melhor esse quadro? Vocês entenderem, então, que esses são os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Então, esses são os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Órgãos e entidades compõem o Sistema Nacional de Trânsito, SNT. Tá? Olha para o quadro. Vamos dividir esse quadro numa tabela melhor. Ó, aqui eu vou botar os órgãos normativos e consultivos. Normativos e consultivos do sistema. Aqui eu vou botar os órgãos julgadores. Em regra, tá? Aqui eu vou botar os órgãos de fiscalização. Ou melhor, vou continuar aqui com os executivos de trânsito. Aqui eu vou botar os executivos rodoviários. E aqui eu vou botar os policiais, que acabam sendo de fiscalização. Olha só. Quem são os executivos, os normativos e consultivos, órgãos normativos e consultivos da União? Vai. CONTRAN. Normativos e consultivos do Estado e Distrito Federal. CETRAN, Distrito Federal, quem é? CONTRANDIF. E dos municípios, tem? Não. Julgadores da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Vai, rápido. Todos?
Todos. Todos. Eles vão funcionar junto aos órgãos. Lembrando que as áreas, já vocês vão ver que elas têm autonomia administrativa. Mas elas vão funcionar nos órgãos de trânsito da União, por exemplo, dos órgãos de trânsito dos municípios e dos estados. Sem óbice. Resolução 357. Resolução 357, para quem quiser depois dar uma olhadinha. A gente vai trabalhar isso. Executivo de Trânsito da União, vai? Executivo de Trânsito da União, vai? Denatran, o que significa Denatran? Departamento Nacional de Trânsito. Eu posso afirmar que Denatran é o órgão máximo executivo de trânsito da União? Sim ou não? Sim. Executivo de Trânsito do Estado e Distrito Federal? Detrans. Executivo de Trânsito do Município. Aí cada um tem sua nomenclatura, eu não vou colocar aqui. Executivos de Trânsito Rodoviários. Executivos rodoviários da União. DENIT. Departamento Nacional de Infraestrutura e Tráfego. Estado e Distrito Federal. Vou dar o caso do Rio de Janeiro. DER. Departamento de Estradas e Rodagens. Departamento de Estradas e Rodagens. Alguém sabe aqui no Paraná como se chama? Hã? DER também? No Paraná? DER? Tá. Então o exemplo aí do Paraná e do Rio de Janeiro é DER. E os municípios, cada um tem sua nomenclatura. Por exemplo, no Rio, os executivos de trânsito municípios, executivos de trânsito municipal, executivos rodoviários, vão ser feitos pelo mesmo órgão. Vão ser feitos pelo mesmo órgão. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui são os executivos de trânsito do município, que é a secretaria lá no Rio, Secretaria Municipal de Trânsito. Tá? No Rio é a Secretaria Municipal de Trânsito, que ocupa essa posição também. Mas aqui eu não vou colocar o nome, porque isso nunca vai cair na sua prova, perguntando qual é qual de cada estado, cada município. Executivo de trânsito, imagina se você tivesse que decorar todos. De trânsito rodoviário dos municípios. Policiais da União. Polícia Rodoviária Federal, dos estados do Distrito Federal, polícias militares. Município, obviamente, não tem. Lembrando que a Polícia Militar pode agir junto com os executivos de trânsito do município, executivos de trânsito do estado, executivos rodoviários do estado e executivos rodoviários do município. Ok? Tranquilo? Desde que seja firmado um convênio. Beleza? Esses são os órgãos fiscalizadores policiais. Show de bola, galera? Bom, podem copiar. Poder de polícia administrativa de trânsito? Se todos têm, o único que não vai ter em regra, obviamente, são aqueles que não vão agir. Por exemplo, CONTRAN, você vê agindo? Não, ele não tem esse poder de fiscalização. CETRAN, idem. JAR, idem. PRF tem. Polícia Militar, em regra, não tem. Passa a ter a partir do momento que é firmado um convênio. Executivos de trânsito, municípios, executivos rodoviários, todos têm. Executivos de trânsito dos estados, Distrito Federal, municípios, têm. Da União, não tem. Da União, você vai ver que a competência dela é totalmente diversa. Tanto é que, em regra, a União nem vai possuir JARE. Apesar de ser um erro no CTB de falar que ela possui JARE. De elencar que o Denatran possui JARE. Eu já vou trazer para você a celeuma entre o artigo 16, 17 e 18 e a celeuma com a resolução de número 357, que esquece de colocar PRF no CTB e coloca no CTB Denatran, que na verdade seria o contrário. Tá? Eu vou explicar isso para vocês quando eu chegar lá, nessa questão do poder de polícia administrativa de trânsito. Bom, essa era a introdução que eu queria fazer para vocês acerca do Código de Trânsito Brasileiro. Para você conseguir entender o alcance do CTB, o conceito de vias abertas à circulação pública e os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, vendo nem que seja de forma muito lata, ok? De forma geral. Bom, vamos apagar o quadro? Vamos apagar o quadro lá? Lá? Vamos? Vamos querer? Vamos? Bom, agora sim a gente vai entrar na matéria. Eu só queria introduzir para que quem é novo conseguisse entender todo o CTB, praticamente essa primeira parte, essa introdução do Código de Trânsito Brasileiro. Mas o que me interessa, né, a partir desse momento, é você entender uma matéria muito importante. Anota o título aí. Anota o título das normas de circulação e conduta. Das normas de circulação e conduta.
Cadê o Medianeira? Saiu do curso? Não, né? Saiu? Das normas de circulação em conduta. Vamos lá? E quando, pô, letra maneira. E quando a gente trabalha as normas de circulação em conduta, ao mesmo tempo a gente trabalha também, tá? A gente trabalha também a questão das infrações de trânsito. E aqui dentro, se tiver que falar de resolução, eu vou falar de resolução. Então, quem tem um caderno da última vez que eu vim, se eu não me engano, eu falei isso em junho. Não foi lá para junho do ano passado, tem quase um ano. Então tem quase um ano. Quem não estava aqui nessa aula? Levanta a mão, deixa eu ver. Porra, mó galera. Mó galera, tá, beleza. Quem não estava aqui vai aprender de uma forma muito mais específica. Você de casa, tudo bem com você? Bom, você vai ver de uma forma muito especial agora, ok? E quem já tem vai aprofundar o caderno, ok? Tranquilo? Vamos lá. Deixa eu beber uma água para a gente começar. O título das normas de circulação em conduta. Das normas de circulação e conduta. Vamos que vamos. Quando a gente começa a estudar as normas de circulação e conduta, ele começa no artigo 26 e vai progredindo até o artigo 68. Bom, Bandeira, o que eu tenho que saber dentro desse contexto geral de normas de circulação e conduta? O que é importante? Para mim, existem alguns capítulos no CTB muito importantes para a Polícia Rodoviária Federal. Dentre eles, normas de circulação e conduta. Até porque vocês vão entender que eu faço um link muito importante aqui dentro. Eu faço links muito importantes. Então, para você ter uma ideia, a gente vai trabalhar o 26 agora, que vai falar da questão do usuário da via terrestre em abster-se, tá, de obstaculizar o trânsito. A gente vai trabalhar, vai aprofundar esse assunto. O artigo 27 eu vou deixar para trabalhar quando nós falarmos da resolução 14, é outra resolução que eu quero que vocês baixem, anota aí, resolução 14 e alterações, que é uma resolução que trata de equipamentos obrigatórios, ok? E dentre elas, cronotacógrafo, tudo isso a gente vai ver numa aula especial. Artigo 28, que fala sobre a questão do domínio do veículo, ter domínio sobre o veículo, e o 29, que trata de circulação em si. Ok? Aí vai até o final sobre isso. Mas vamos entender aqui essa questão do artigo 26, antes do intervalo. Essa questão do artigo 26, antes do intervalo. Essa questão do artigo 26 do CTB, ela fala que todo usuário da via terrestre abertas à circulação deve se abster de obstaculizar o trânsito Vamos trabalhar isso aqui, que inclusive é um princípio geral do CTB. Bom, quando eu falo em obstaculizar o trânsito, primeira coisa que vem à mente é você obstaculizar a via. Como assim, Bandeira, obstaculizar a via? Uma das formas de você obstaculizar a via é abandonando objetos nela. Na forma de abandonar objetos nela. Eu vou aqui destrinchar todas as infrações possíveis e inimagináveis para você. Mas antes de chegar lá, você tem que entender qual é o conceito de via. O que significa via, gente? O que significa via? Conceitue via para mim. Conceitue via para mim. Mineiro, conceitua via para mim. Hã? Não. O que a via engloba? Vai, mineiro. Você quer isso na prova hoje. Compõe o quê? Alguém sabe? Denis. O que a via engloba? Hã? Beleza, vai. Mais o quê? Ó.
Vamos desenhar aqui uma pista dupla. Vamos desenhar aqui uma pista dupla. Cada pista é composta de duas faixas. Cada pista é composta de duas faixas. Cada pista é composta de duas faixas em cada sentido. Lembrando que já eu vou te explicar que a circulação é feita em regra pelo lado direito. Quantas pistas de rolamento eu tenho ali, senhores? Olha para o quadro. Pistas de rolamento. Não. 2. Pistas de rolamento. Eu tenho 4 faixas de trânsito. Isso aqui são faixas de trânsito. Isso são faixas de trânsito. Isso são faixas de trânsito. Pista de rolamento é isso aqui, ó. Pista de rolamento. Pista de rolamento. Ok, até aqui? Acostamento. Acostamento compõe a via? Sim ou não? Sim. Calçada compõe a via? Sim. Ilha compõe a via? Sim. Então tudo isso aqui é via. Tudo isso aqui é via. Se ainda tiver uma área lateral, área de recuo, por exemplo, área que pertence à União, no caso da rodovia federal, área lateral. Área lateral. Tudo isso aqui, ó, se chama faixa de domínio. É de suma importância você dominar esses conceitos. É de suma importância você dominar esses conceitos. Não tem como você ir para a prova sem saber esses isso aqui básico. Sabe por quê? Exemplo. Artigo 172 do Código de Trânsito Brasileiro. 172. Quem pode ler para mim o artigo 172? Vai. Lê para mim o artigo 172 do CTB. Bora? Rápido. Lê para mim. Vai. 172 do CTB. Vai. Bora. 172. Bora. Bom, então quando eu pego o artigo 172, já vai aprendendo, presta atenção em mim agora. Quando a gente pega alguns artigos, gente, você tem a possibilidade da infração de trânsito, você desdobrar esses artigos. Um dos exemplos que a gente pode dar é esse artigo 172. Perceba quando o colega lê, olha para mim agora, todo mundo não copia. Depois você copia no intervalo, presta atenção, já vai dar o intervalo. Quando o colega lê o artigo 172, você entendeu que eu posso desdobrar o artigo, sim ou não? Olha como ele leu. Atirar do veículo objetos e abandonar objetos na via. Você conseguiu entender que tem um desdobramento dentro desse mesmo artigo? Conseguiu entender que dentro de um artigo tem duas infrações cabíveis ali? Quais são as duas infrações? Atirar do veículo objetos. E para isso que o MBFT é importante. E ainda abandonar nas vias. Olha como a aula hoje está bem rica, hein? Essa aqui vocês não tiveram. Abandonar na via objetos. Aí caiu na SESP o seguinte. Olha para o quadro. Não copia ainda. Maria com pneu totalmente desgastado. Presta atenção em mim agora. Maria com pneu totalmente desgastado. Imobiliza seu veículo no acostamento. Sinaliza direitinho. Daqui a pouco eu te explico, segundo a resolução 36, como é a forma de sinalização correta. Troca o pneu. Pega o pneu velho, que estava totalmente desgastado, TWI abaixo. TWI já mostrando, TWI todo mundo sabe o que é? Não, depois eu explico o que é na direção defensiva. Pega esse pneu desgastado e coloca no acostamento num cantinho, onde não vai atrapalhar ninguém. Maria pega e vai embora, com o pneu novo. Maria cometeu infração de trânsito? Por quê? Porque ela abandonou objetos na via. Mas acostamento é via? Sim. Olha aqui, ó. Olha o conceito como é importante. Porque se você não interpreta acostamento como via, você erra a questão. Se você entende como via até a pista de rolamento, você erra a questão. Você entendeu? Então o CESP gosta de jogar com você.
Então, Maria, quando abandona o pneu, já caiu no CESP sim, eu acho que eu botei no simulado de vocês essa questão, não botei? Botei, não botei? Então, quando Maria abandona o pneu aqui no acostamento, ela está abandonando objetos na via. Portanto, cometendo a infração do artigo 172, uma infração de natureza média com penalidade de multa. Ok? Fala, Denis. Não, o lote lindeiro vem depois ainda. Depois. O lote lindeiro vem aqui, ó. Beleza? Vem depois. Show de bola? Então, essas infrações aqui, boa. Essas infrações aqui são de natureza média, tá? Com penalidade de multa. Já já você vai entender o que é penalidade e o que é medida administrativa. A gente já vai diferenciar isso para vocês. Até porque vai ter uma questão dessa na sua prova, com certeza, entre penalidade e medida administrativa. Fala. Se são infrações concomitantes, não. Você pode cometer as duas. Ah, concomitantes, esses dois tipos são concomitantes. Você pode abandonar, pode tirar objetos e esse objeto ficar abandonado na via. Porque você pode tirar o objeto para fora da via. Entendeu? Então você pode cometer as duas de forma distinta. Daqui a pouco eu explico para vocês, ele perguntou acerca das infrações simultâneas. A diferença de infração simultânea e concorrente. A gente aprende isso hoje ainda, eu acho. Tá? Outra questão que nós temos acerca do abandono dessa obstaculização do trânsito é o bloqueio na via pelo veículo. É o bloqueio na via pelo veículo. Essa infração é bem interessante. Essa infração, inclusive, ela é bem interessante. Por que ela é bem interessante? Pelo seguinte, ó. Porque hoje nós temos duas situações aqui. O artigo 253 e o artigo 253A. Pega aí para mim. 253 e 253A. A diferença de um para outro é que no 253A ele é feito de forma deliberada. Deliberada. Pegou? Ele é feito de forma deliberada. Segura aí. Para você ter uma ideia, o 253 é bloquear a via com o veículo. E o 253A é bloquear a via com o veículo de forma deliberada. Inclusive, essa infração aqui, para quem não sabe, ela foi feita, lembra da greve dos caminhoneiros? Lembra da greve dos caminhoneiros? Eles não bloqueavam a via com os caminhões? Foi feita para eles. Inclusive, já vou te falar um segredo. Essa infração aqui é a infração que mais possui fator multiplicativo mais alto. Que possui fator multiplicativo mais alto. Para aqueles que bloqueiam a via com caminhão, é gravíssima vezes 20. E para os organizadores, é gravíssima vezes 60. Para os organizadores, é gravíssima vezes 60, senhores. Achou aí? Lê para a gente, por favor. Grave, vai, multa. Olha só. Vai, para os organizadores, parágrafo único. Tem, não? Vai, leia. Aplica-se multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista do carro. Olha só, são as infrações mais graves, maiores que nós temos no CTB. Mais graves, né? Com um fator multiplicativo maior no CTB. Lembrando que ela ainda, se eu não me engano, tem parágrafo segundo aí. Se eu não me engano não, ela tem ainda a possibilidade de ser agravada, ser multiplicada por 2. Ser dobrada no caso de reincidência dentro de 12 meses. Ou seja, essa aqui pode virar 120. E essa aqui pode virar 40. Olha só. Ou seja, hoje, se perguntar na sua prova qual é o maior fator multiplicativo possível no CTB, na hipótese de reincidência, essa aqui, ó, vezes 120, que é no caso de reincidência dentro de 12 meses nessa infração. Pega o valor de R$ 293, que hoje é o valor atualizado da multa gravíssima, e multiplica por 120 para ver quanto vai dar alguém, para mim, só por curiosidade. Multiplica aí. Pega o valor de 290, quem pega a calculadora aí? Pega aí, pode, eu estou autorizando. Pega aí.
Pega o valor de R$ 293 e multiplica por R$ 120 para ver quanto vai dar. Vai, rapidinho, vai dar 35 mil? 160. Imagina isso para um caminhoneiro. Vai ter que vender o caminhão muitas vezes, né? Coitado. Cara, eu tenho uma pena dos caminhoneiros. Cara, é uma vida sofrida, brother. É uma vida sofrida. O cara vai lá, trabalha naquela boleia daquele caminhão. Cara, que é a casa dele. Alguns levam família, levam filho, levam, porra, esposa dentro da boleia. Cara, dá uma pena, cara. Dá uma peninha deles, sério mesmo. Para ganhar R$ 5.000, R$ 4.000. Porra, é muito pouco, cara. Eles param lá no posto de Itapema, todo mundo aqui já sabe qual é aquele posto que eu trabalho, né? Muita gente vai lá, visita, tal. E os caminhoneiros param lá no pátio pra tomar banho naquela praia ali atrás. Cara, eu autorizo, obviamente, eles param o caminhão ali, tem colega que não autoriza, não. Não pode, que não sei o quê. Não, eu vou lá, tomo banho lá, vai lá e retorna e tal, enfim. Eu sou muito gente boa. Enfim, Mas, cara, eu fico com a maior pena deles, cara. Eles vão lá e tomam banho de cueca ainda. Beleza. Não que eu fique manchando, tá? Deixar claro. Eu sei porque com os colegas comento. Beleza. É sério. 10 horas, vou te dar intervalo e a gente retorna terminando isso aqui. Vai lá. Bom. Onde eu tava? Tá. 172, 253, 253A. Tá? Vamos continuar agora no 245, 246, 95 e 174. Ainda tem mais 4 artigos podendo trabalhar essa porra. Vamos lá.